mais um vídeo aqui. Só que antes de começar a aula, eu gostaria de perguntar se você gostou da nova entrada. Sugestão de minha aluna Heloísa, Ana Heloísa. Muito obrigado, Ana Heloísa, pela ideia. Gostaria também de agradecer a William, que fez a artezinha. Muito obrigado, William. Bom, pessoal, a aula de hoje é para falar sobre um conceito, pelo menos até agora, teórico. Esse conceito teórico, ele é chamado de calor específico. O que seja esse calor específico? Como o próprio nome já está sugerindo, é uma quantidade de energia que é adicionada num certo material específico para que ele altere sua temperatura em 1 grau Celsius, em uma unidade de temperatura. Vamos aqui pegar, por exemplo, a água, para você entender o que eu quero dizer. O calor específico da água é 1. O que é que significa? Que para mim aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu preciso de 1 calorias. Por isso que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Mais uma vez repetindo, é complicado de entender. Significa dizer que 1 grama de água, para aumentar 1 grau Celsius, precisa de 1 caloria. Beleza, pessoal? Por que é importante entender o que seja o calor específico? Porque a aula de hoje também tem outro tema outro tema. Esse outro tema é capacidade térmica. O que seja capacidade térmica? Como o próprio nome já sugere, é uma capacidade. Só que para você ficar criando imagens mentais aí do que seja capacidade térmica, pega uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET de 2 litros. Vou fazer uma pergunta retórica, é aquela que você já sabe responder. Numa garrafa de 2 litros, quantos litros cabem nela no máximo? 2 litros. Essa é a capacidade da garrafa. Eu posso botar 1 litro na garrafa? Posso. Eu posso botar 1,5 litro na garrafa? Posso. Eu posso botar 2 litros na garrafa? Posso. Só que se eu perguntar a você, eu posso botar mais de 2 litros na garrafa? Não. Ou seja, a capacidade em volume da garrafa é de 2 litros. Vamos levar essa tradução aí lá para o calor. São substâncias ou objetos que têm uma capacidade máxima em absorver calor. É uma quantidade de calor que cabe num determinado sistema, certo? Ou em outras palavras, é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius de uma certa substância. Matematicamente, a equação do calor, a equação da capacidade térmica o conceito matemático é que a capacidade térmica ela é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Gostaria aqui de ressaltar uma coisa importante. Essa quantidade de calor já foi dita no vídeo anterior e ela deve ser em calorias. Essa variação da temperatura, ela geralmente vem em graus Celsius. Eu disse geralmente porque algum outro professor, uns professores enxeridos da vida, pode colocar essa variação de temperatura em outra unidade. Ou seja, preste atenção aqui numa coisa. Se está de vermelho, se a quantidade de calor for calorias e a variação da temperatura for em graus Celsius, a capacidade térmica de um corpo vai ser em calorias por grau Celsius. Beleza, pessoal? Mas tem outro conceito de capacidade térmica. Esse outro conceito perpassa pela massa do objeto. Então, essa capacidade térmica
é a massa do objeto vezes o calor específico. Tá vendo aqui a importância de eu ter dito a vocês o que seja calor específico no início dessa aula? Então vamos lá, mais uma vez, esse aqui é o segundo conceito de capacidade térmica. É a massa do objeto vezes seu calor específico. Mais uma vez aqui reiterando, de vermelho, capacidade térmica será em calorias por grau Celsius. Essa massa, muita atenção, porque vocês foram alunos do primeiro ano e para mecânica a massa é em quilograma. Aqui é a primeira mudança drástica, a massa tem que ser em gramas. Muita atenção, massa tem que ser em gramas. E o calor específico da substância vai ser em caloria por grama grau Celsius. Certo, pessoal? Então anotem aí esses conceitos porque eles são bastante usados, principalmente baseado na prova do Enem do ano passado. Os conceitos de calor, calorimetria e termodinâmica, eles foram bastante utilizados. Então, pessoal, até a próxima aula.